bem-vindos à nossa quarta unidade, onde vamos discutir a comunicação digital e a produção de conteúdo, compreendendo quais são os princípios do inbound marketing. A era do digital trouxe mudanças profundas que transformaram praticamente todo o nosso cotidiano, pois tudo o que fazemos hoje envolve algum tipo de tecnologia. Isso se aplica também à comunicação, já que a maneira como a mensagem hoje é transmitida está totalmente diferente do século passado. E a colaboração, bem como a interação, se tornaram elementos essenciais nesse processo. Nesta primeira aula da unidade, vamos entender um pouco mais sobre a era da comunicação digital. Para compreendermos as transformações ocorridas na comunicação, primeiramente, é preciso saber o contexto no qual estamos inseridos neste século XXI e as mudanças que ocorreram no âmbito da tecnologia digital, que proporcionou então a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa revolução, ela trouxe novas perspectivas para o nosso cotidiano, alterando tudo o que fazemos, seja na vida pessoal, nos negócios, nos relacionamentos, na educação, na saúde, ou seja, praticamente tudo foi modificado com a utilização das novas tecnologias e o avanço da internet. O que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Nessa revolução, as tecnologias emergentes e as inovações generalizadas são difundidas muito mais rápido e amplamente do que as anteriores, as quais continuam, e desdobram-se em algumas partes do mundo. Essas mudanças indicam rupturas, o que significa que novos modelos são criados e os atuais eles passam por profundas transformações. Isso pode ser observado na forma como nos relacionamos hoje e como, por exemplo, o smartphone se tornou essencial na vida pessoal, na conversa com amigos e familiares, em geral mediadas pelas ligações, mas principalmente por mensagens e troca de fotos e ainda chamadas de vídeo. Nos negócios, empresas que não são digitais, principalmente no relacionamento com seus consumidores, tendem a praticamente não existir. Ainda nesse cenário, novas profissões estão surgindo, assim como novos formatos de negócios, que são denominados como disruptivos, como, por exemplo, o Airbnb, o Uber, o Alibaba e outras plataformas que alteram a forma como as pessoas adquirem produtos e serviços. São inúmeras as tecnologias que têm revolucionado a era digital, além dos dispositivos eletrônicos da própria internet, a realidade virtual e aumentada, as transmissões e identificadores por radiofrequência, tecnologia blockchain, que é um protocolo de segurança, uma tecnologia de registro distribuído que objetiva a descentralização para se ter a segurança. A internet das coisas. Temos também que está criando aí objetos inteligentes que interagem e propiciam a criação de novos processos em diversas áreas, seja de negócios, educação ou saúde. Para essa mudança proporcionada por essa revolução tecnológica, ainda segue avançando e não há como mais voltar. É necessário se adaptar a esse novo processo e utilizar as tecnologias de maneira que se consiga estabelecer relações pertinentes e que possam construir novas perspectivas, seja na área pessoal ou no contexto dos negócios. Castells chamou a atenção para o que ele denominou de sociedade da informação, que é, segundo ele, guiada pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação e que modificou de forma estrutural toda a questão social, como política e econômica, por meio de articulações que agora passam a ser vivenciadas em rede. A integração entre aparelhos e programas para estabelecer a comunicação instaurou essa nova era nos processos comunicacionais, denominados por Walter Longo como a idade da mídia, Idade Mídia, que para ele
foi instaurada a partir dos smartphones, como no caso do iPhone, ocorrendo o que ele chama de dissociabilidade entre o hardware e o software. Na Idade Média, cada aparelho é um universo à parte, um extrato de nossas impressões digitais. A ideia do reconhecimento de nossas necessidades individuais, de nossas particularidades, é alicerce desta nova era, no qual o nosso contexto se adapta às nossas necessidades. Isso é uma gigantesca mudança cultural. Nesta Idade Média, começamos a nos repensar como seres humanos, já que a revolução tem início com a nossa comunicação, em nossa expressão e no processo de interação social, o que nos transforma em seres mídia. Assim, a revolução não ocorre com a adoção de novas ferramentas pelos indivíduos, mas na adoção de novos comportamentos. A internet e as tecnologias digitais são compreendidas por Torres, por exemplo, como um ecossistema digital composto por diversos agentes com uma estrutura própria que interagem entre si, sejam pessoas, empresas ou marcas, que atuam por meio de uma identidade digital e que possuem uma cultura própria. Assim, os elementos desse ecossistema são os seguintes. O ecossistema propriamente dito, esse ecossistema digital, que é um conjunto dos agentes digitais e dos meios e recursos para a sua existência e interação, que são, então, os dispositivos, as redes e os gadgets, entre outros. Além disso, dentro desse ecossistema, nós temos os agentes digitais, que são todos os sites, as aplicações, redes sociais, as empresas e serviços online. A gente tem ainda o chamado DNA digital, que é o elemento básico que permite construir um agente digital, com suas diversas características e que pode mudar e evoluir junto com a tecnologia. A identidade digital, ou digital self, é a nossa identidade digital dentro do ecossistema digital. Representa mais do que um perfil nas redes sociais, pois envolve a interação com terceiros e que podem compor e afetar a nossa identidade. Por fim, a cultura digital, composta pelo conjunto de papéis que nossa identidade digital representa em suas interações dentro desse ecossistema. E as estratégias digitais, elas se referem a um conjunto de estratégias que os profissionais, empresas e marcas devem levar em consideração na hora de atuar nesse ecossistema digital por meio das suas identidades digitais. Pensando dentro do aspecto mercadológico e revolução digital, pode ser considerada uma mudança de um paradigma, onde o papel do consumidor se transformou e as empresas precisaram se adaptar frente a essa nova realidade, que proporcionou novos comportamentos e novas formas de se relacionar com esse público-alvo. Com as plataformas digitais, os indivíduos deixaram de apenas receber informações e passaram a produzi-las. E isso afetou de maneira significativa as ações de comunicação realizadas pelas empresas para atingirem seus consumidores. Temos, assim, o novo consumidor, o consumidor online, mas que não porque ele está nas plataformas digitais, mas porque estas fazem parte das suas ações o tempo todo, seja no ambiente online ou no próprio ambiente offline. O consumidor online, ele representa todas as classes socioeconômicas e utiliza com mais frequência a internet do que outras mídias. Ele busca diversão, relacionamento, informação, usa as ferramentas de busca, participa de redes sociais e consome textos, vídeos, informações das mídias, em particular geradas ou indicadas pelos seus amigos. Nesse sentido, o ambiente digital deve proporcionar uma experiência para o usuário, que nós já vimos, que se chama UX, que é o User Experience, a experiência do usuário.
Então, para a Marta Gabriel, nós vivemos na era de uma experiência, na era da experiência, em um ambiente que é multitarefa, onde a busca e a transparência são fatores determinantes e que a tecnologia e a internet possibilitaram, então, esse novo lugar. Isso significa que é necessário, então, criar ambientes de interação, os quais esses usuários eles possam obter esses conteúdos relevantes e também construir, a partir desse conteúdo, novas narrativas, possibilitando um maior alcance entre a comunicação entre todos os participantes dentro das plataformas digitais. Também, o Kotler vai definir que a grande transformação ocorrida foi no comportamento dos consumidores e isso impactou as organizações de forma que elas pudessem se estabelecer nesse novo cenário. Então, o Kotler, o Cartajaya e o Setchell, eles vão propor 3 mudanças significativas nesse contexto. A primeira é do exclusivo para o inclusivo. Isso significa que a colaboração por meio da construção de comunidades fez com que empresas começassem a agir em prol de novas questões que atendessem a um maior número de indivíduos e causas, e não apenas a necessidades específicas. A segunda transformação é do vertical para o horizontal, onde a globalização criou um ambiente nivelando, onde as demandas não partem apenas das organizações para os seus públicos. Agora, com esse novo ambiente, o relacionamento mudou e os consumidores se tornaram coparticipantes, cooperadores das marcas. E, por fim, a terceira transformação, que é do individual para o social, onde as tendências que ditam os comportamentos dos consumidores não são atribuídas a aspectos individuais, mas coletivos, onde a construção de gostos e opiniões são estabelecidos nos ambientes digitais, como as próprias redes sociais. Diante desse cenário, é necessário utilizar ferramentas e ações que consigam estabelecer uma conversa entre empresa e consumidor, de forma amigável, para criar um relacionamento mais consistente. Isso será possível, por exemplo, por meio da produção de conteúdo relevante que consiga atrair o consumidor e se comunicar com ele de forma natural. E assim, finalizamos este tópico. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!